Caros irmãos e irmãs, que a gloriosa graça de Jesus Cristo e sua bendita paz seja sobre a vida de todos vocês. Eu sou o pastor Claudinei e agradeço a Deus o privilégio da oportunidade de estar juntamente com vocês meditando em sua palavra e desta forma crescendo unidos nesta fé e jornada de vitórias. Após a reflexão das Sagradas Escrituras, eu quero orar com vocês. Então fique até o final e tome posse da tua bênção em nome de Jesus. E se ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade e se inscreva. Deixe o seu like e ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um novo vídeo. Irmãos, no vídeo anterior, intitulado A Saga de um Líder Impulsivo, começamos a ver a incrível narrativa da história de Sansão, um personagem cujo nome está incluído na galeria dos heróis da fé, na Epístola aos Hebreus. Sua vida foi marcada por suas escolhas precipitadas e pela tendência de agir movido por suas emoções e desejos pessoais. Agora, eu preciso ressaltar que, independente de sua personalidade complexa, Deus, na sua soberania, cumpriu com seu plano e propósito por intermédio deste líder impulsivo. Vamos então nos entranhar mais em sua trajetória. Após o incidente dos fatos ocorridos em razão do enigma, desencadeou-se uma série de reviravoltas e acontecimentos significativos de violência e retaliação. Acompanhe comigo. Juízes capítulo 15, versículos 1 e 2 dizem assim: Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar e lhe disse: por certo, pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Irmãos, imaginem vocês, Sansão impulsivo e colérico como ele era, recebendo uma notícia dessa, sabendo que sua mulher foi entregue a outro homem. E ele não perdeu tempo. Observe o versículo 4, na reação de Sansão. Diz assim: e saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Verso 5. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Amados, mais uma retaliação da parte de Sansão. Sobrou até para as raposas, que não tinham culpa de nada do que estava acontecendo. Amarrou elas em pares pelas caudas e com uma tocha entre elas soltou-as nos campos de trigo dos filisteus, incendiando as plantações e vinhas. Gente, a vingança descontrolada de Sansão não resolve a raiz do conflito. Ao invés disso, aumenta ainda mais a hostilidade e a violência entre os povos. Em resposta a Sansão, os filisteus queimaram sua esposa filisteia e o pai dela. Criou-se uma espiral de conflitos, o que prejudicava ainda mais a Israel. Em seguida, Sansão investe contra os filisteus novamente, em vingança da morte de sua esposa e do seu sogro. Ele fere a muitos filisteus. Diz assim o verso 8: e feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Amados, esse episódio nos ensina a importância da paciência e controle emocional em conflitos. À medida em que Sansão reage impulsivamente à traição e retaliação, aumenta ainda mais o conflito, o que resulta em mais violência. É por isso que o salmista diz assim no Salmo 4, versículo 4: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro e sossegai, ou seja, pense antes de agir em momentos de raiva. Devemos buscar tranquilidade e discernimento nas nossas atitudes.
Outra coisa, toda ação gera uma reação. É preciso lembrar e considerar a importância da consequência das escolhas, especialmente em situações de choque, de conflito. Provérbios 29:11 diz assim: o insensato revela toda a sua ira, mas o sábio a reprime e a aquietará. Ou seja, use a sabedoria e controle em suas emoções, não ceda à impulsividade. Contudo, meus irmãos, apesar de intrigante e complexo, por detrás de todo este ciclo de violência e retaliação, eu posso dizer que estava em ação o plano de Deus para a libertação de Israel. O propósito central do plano de Deus para os israelitas era libertá-los da opressão dos filisteus e outras nações inimigas. Sansão foi escolhido como um dos juízes para liderar a nação de Israel e proporcionar liberdade e paz ao povo. Vamos continuar. Gente, os embates entre Sansão e os filisteus tomaram proporções drásticas. Em virtude da carnificina causada por Sansão, seus inimigos marcharam contra Judá. Um conflito que se originou em virtude de uma aposta toma uma proporção gigantesca e agora coloca frente a frente dois povos. Observe o que diz os versos 9 e 10. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Amados, acompanhando o relato bíblico, para evitar um confronto direto, os homens de Judá, 3.000 deles, foram até Sansão, onde este se encontrava, e em acordo com ele, o amarraram para lhe entregar aos filisteus. Estes, jubilosos e certos de que o matariam, foram surpreendidos. Veja o relato no versículo 14 e 15. E aqui se confirma o plano de Deus se estabelecendo em meio às ações de Sansão. Diz assim: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Gente, está claro que além da força física de Sansão, o relato também destaca o papel do Espírito Santo agindo sobre ele e por intermédio dele. Isso, inclusive, nos mostra que a libertação de Israel não estava apenas nas habilidades humanas de Sansão, mas na capacitação pelo poder de Deus em cumprimento de seu plano através de pessoas imperfeitas. Vejamos o verso 15, dando continuidade à reação de Sansão. Diz assim: e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens. Amados, Sansão era tão intempestivo e impetuoso que o que ele encontrava em suas mãos se tornava uma arma. E com isso, quem saiu jubiloso neste embate foi ele. Observe o verso 16. Ele sai como quem comemora uma grande vitória. Diz assim: então disse Sansão: com uma queixada de jumento, montões sobre montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. Amados, deste capítulo 15 de Juízes, apesar desta série de violências, podemos colher lições preciosas. Anota aí. Primeira, por detrás da humanidade frágil de Sansão, em razão de suas fraquezas emocionais e impulsividade, está em operação o propósito central do plano de Deus: a libertação do seu povo de Israel de toda a opressão imposta pelos filisteus. Segunda lição, o uso da força de Sansão. Amados, Deus concedeu a Sansão uma força sobrenatural para ser uma ferramenta de libertação de Israel. Através dos seus atos de força, Sansão enfraqueceu o domínio dos filisteus e demonstrou o poder de Deus agindo por intermédio dele. Terceira lição:
Embora Sansão tenha sido usado por Deus como juiz para libertar Israel, suas ações impulsivas e descontroladas nos ensinam que a violência e retaliação são consequências negativas que podem surgir quando a raiva e a vingança guiam nossas escolhas. É por isso que está escrito em Romanos 12:19: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quarta lição: buscar a orientação de Deus ao invés de agir por conta própria. Em Provérbios 3, 5 e 6 está escrito assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, irmãos, devemos buscar a direção de Deus, reconhecendo que é Ele quem endireita os nossos passos. Quinta e última lição: esperar em Deus para trazer justiça e livramento. No Salmo 37, versículo 7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Amados, esse versículo nos encoraja a descansar em Deus em momentos de injustiça e adversidades. Devemos confiar que Deus trará justiça e livramento em seu tempo perfeito, sabendo que Ele é o nosso defensor. Portanto, procure sempre buscar soluções pacíficas e confiar em Deus ao invés de agir por conta própria. E eu quero concluir dizendo que Deus nos chamou à liberdade. Assim como seu plano aos israelitas se cumpriu, com nós, sua igreja, não é diferente. Por intermédio de sua palavra, Deus nos ensina e nos disciplina, independente de nossas fraquezas e limitações. Cabe a nós acatarmos e vivermos uma vida abundante. A suma de tudo isso é que Deus é soberano em dirigir todos os eventos da história da humanidade e cumprir seus propósitos, mesmo em circunstâncias complexas e escolhas humanas. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Eu quero agora orar com vocês. Então você que pode, feche os olhos, concentre os seus pensamentos em Deus e vamos orar. Maravilhoso Deus e bendito Senhor, graças te damos por tudo que Tu és e por tudo quanto nos tem feito. Graças te damos, ó Deus, por nossas vidas e por desfrutarmos de mais um dia na Tua presença. Te agradecemos, Senhor, pela alegria e privilégio de poder meditar na Tua santa palavra. Te agradecemos também por nos orientar e nos disciplinar, sempre visando o nosso bem-estar e uma vida abundante para todos nós. Glorificado, exaltado e adorado seja o Teu santo nome, ó Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor me dá de poder entregar em Tuas mãos a vida de cada irmão e irmã que ora comigo. Portanto, Senhor, toma-os agora e entra com Teu poder e a Tua graça sobre a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, e para que todos nós possamos viver nossa caminhada de maneira saudável, eu te peço agora, nos dê sabedoria para que possamos discernir nossos relacionamentos e principalmente, Senhor, nossas alianças. Livra-nos, Senhor, de cairmos nas ciladas que certos relacionamentos podem esconder. Te peço mais, Senhor, nos dê força para resistir às tentações que podem comprometer nossa integridade. Ó Deus Altíssimo, nos faça sensíveis ao Teu Espírito Santo e que possamos ter discernimento para identificar as motivações ocultas das pessoas com as quais lidamos todos os dias. Lembra-te de que temos nossas limitações, Senhor. Por isso mesmo, sê conosco, em nome de Jesus. Deus Santo, nos dê coragem e entendimento para evitar a impulsividade e assim, Senhor, possamos fazer escolhas e tomar decisões sábias. Ó Senhor Deus, lembra-te também que temos nossas emoções e por isso mesmo eu te peço,
conceda-nos autodisciplina para que não venhamos a agir movidos por elas, Senhor, nem pelos desejos momentâneos. Nos ajuda, Senhor, em razão das nossas fraquezas, e nos conceda a sensibilidade ao Teu Espírito Santo para nos guiar em nossas escolhas, em nome de Jesus. Que em tudo, Senhor, sejamos humildes para reconhecer nossas fraquezas e dependência do Senhor. Nos dê também a capacidade de perdoar e superar conflitos sem buscar retaliação ou vingança, Senhor. Que em tudo possamos buscar a Tua vontade em todas as áreas da nossa vida, Senhor, pois ela é boa, perfeita e agradável. Por isso mesmo, Senhor, ó Deus, estou certo de que daqui em diante, pela graça e direção do Teu Espírito Santo, a vida dos meus irmãos e irmãs toma uma nova direção, um novo rumo, de forma que seus problemas, suas dificuldades, suas adversidades serão vencidas, ó Deus, pois é o Senhor mesmo quem vai adiante deles, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, te dou graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.